Bom, senhores, primeiramente eu já quero deixar um disclaimer aqui já, tá? Antes de avaliar qualquer coisa, que eu não sou o dono da verdade, por favor. Eu vou avaliar essa estratégia, essa ideia que vocês estão passando de acordo com o que eu sei, com o que eu conheço de mercado, com as coisas que eu escrevo, com tudo que eu faço atualmente. Então, não me levem como uma verdade. O que eu estou fazendo aqui é dando a minha opinião de acordo com a minha experiência. Segunda coisa é que é um prazer, cara. Primeiramente é um prazer poder revisar essa copy, esse produto de vocês, que é basicamente um mecanismo único que vocês estão criando. É um prazer revisar esse mecanismo único aqui com vocês, de vocês, e falar que, cara, vai ser sempre que vocês quiserem avaliar alguma coisa, pode me mandar que eu vou avaliar tudo, linha por linha, que eu gosto muito de fazer isso daqui. Inclusive isso me ajuda muito. Claro que eu não vou copiar nada de vocês, que eu não sou esse tipo de pessoa, né? Mas sai muita ideia daqui quando eu faço esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Primeiramente, o nome do produto de vocês é dossiê, mapa, né? MAPA, método de narrativa. Eu não gosto muito da palavra método, né? Mas vamos ver o que você guardou aqui pra gente. Eu não li isso daqui ainda, tá? Eu li aqui um pouquinho, tá bom? Eu li aqui um pouquinho, não li tudo, tá? Aqui não tem nada, né? Que você não escreveu nada. Eu não li tudo aqui, tá bom? Mas vamos lá, que vou te passar um pouquinho da minha visão. Bom, pelo que eu percebi aqui, você está criando um produto para um público aberto, extremamente aberto. Olha só, copywriters, gestores de tráfego e profissionais de marketing. E aí eu te pergunto, você está criando uma empresa nova? Isso aqui é uma empresa nova que vocês estão criando? Ou já é uma empresa que vocês têm há um bom tempo? Vamos lá, tá? Por que eu pergunto isso? Quanto mais aberto você criar a sua copy, mais difícil é de você validá-la. Isso é regra universal. Então, se você quer fazer uma parada para todos, você acaba realmente não fazendo para ninguém. Vou te dar um exemplo claro disso, que eu tentei escrever uma VSL. Eu tentei escrever essa VSL aqui para todo mundo do mercado e não validou. E a VSL é linda. Eu duvido, tá? Você achar um defeito nessa VSL aqui. Mas por que não vendeu? Porque ninguém se identificou com ela. Exatamente isso. A única pessoa que se identificava com isso aqui era um copywriter experiente e exigente, assim como eu. Então, olha só, ó. Aqui, ó. Nesse vídeo eu vou te mostrar que o mercado digital não sabe nada de direção narrativa e nível de consciência de um público, para o mercado esconder a sua incapacidade de conduzir pessoas em níveis diferentes de consciência, ou seja, todo mundo. Eles criam frases de efeito como: quem tenta vender para todo mundo não vende. Aqui eu vou escrever: não vende para ninguém. Todos aqui, ó. Quer confirmar ainda? Para te provar, neste vídeo eu vou convencer tanto o empresário, produtor, expert, afiliado, iniciante, editor, escritor e todos os níveis de mercado, desde o alto até o baixo, a acreditar que o meu produto é a melhor solução para todos, através de uma única palavra: copy. E aqui vem uma música do Oswaldo Montenegro, que eu ia fazer uma preposição sobre a lista, aquela música, aquela letra dele, né? E não é que não validou, mas eu coloquei ela contra uma VSL que eu escrevi, que é essa daqui, ó. Não, não é essa aqui não. Essa aqui, ó. Hardcopy oficial. Coloquei contra essa daqui e essa daqui deu um couro nela. Que é eu testando o início de uma SSL, né? Ela inicialmente como uma SSL. Deu um couro nessa daqui. Então, assim, eu posso falar com propriedade que não vale a pena você tentar vender para todo mundo. A não ser, foi por isso que eu te perguntei se é uma empresa nova ou se você está abrindo público. A não ser que você já tenha audiência, público e empresa. Se você tiver qualquer um desses três, é mais fácil. Mas mesmo assim, eu ainda não recomendo. Recomendo você analisar a sua empresa antes, analisar o seu público, entender um pouquinho mais da persona dele antes de fazer isso. Beleza? Uma opinião pessoal minha em relação a isso que eu já tentei fazer, tá? Então, mano, antes de qualquer coisa, defina para quem você vai vender. É para copywriter? É para gestor de tráfego? É para profissional? Defina. Depois você abre mais o público. Exatamente como eu fiz. Quando eu entrei, eu vendia para copywriter. Meu produto era copywriter. Quando eu entrei no mercado. Depois eu fui abrindo o meu público. Hoje eu presto serviço para mecânico, borracheiro,
academia, tudo que você imaginar hoje, eu presto serviço e cobro caro. Por quê? Porque o meu público abriu, entende? Hoje eu converso com o público mais aberto, público de marketing digital, posso te falar assim, mas eu comecei extremamente subnichado para copywriter, tá bom? E é um padrão, tá? É um padrão. Todas as pessoas, todos os produtos que você vê que é validado, todos, sem exceção, é subnichado. Todos. Vou te dar um exemplo claro, tá? Se você quer pegar um público de emagrecimento, você vai se perguntar, tá? Olha só, tá, beleza, eu quero pegar o público de emagrecimento. Beleza, qual que é o público que você quer pegar? Não, eu quero pegar um público feminino, tá? Essa mulher, ela tem filho? Tem. Tá bom, então você quer pegar e emagrecer uma mãe. Isso. É uma mãe de primeira viagem ou uma mãe de segunda viagem? Não, uma mãe de primeira viagem. Tá, então para ela é muito novo. Tá, antes disso, quantos anos que o filho dela tem? Ah, tem 1 ano e meio. Então beleza, então para ela é muito novo essa parada de engordar por causa da gravidez, não é? Não, porque ela já era gorda também antes da gravidez. Ah, então você tá querendo pegar outra pessoa que agora você pode oferecer para essa mulher que, já que ela engravidou, isso é uma oportunidade para ela emagrecer, né? Porque a vida inteira ela foi gorda. Agora essa outra aqui, ó, você não pode falar isso. Por quê? Porque ela era magra quando ela teve o filho. Então aqui a conversa é o quê? Tá, você viu o que a gravidez fez com o seu corpo. Agora eu quero te mostrar os benefícios que você tem aí dentro do seu corpo agora, que a gravidez ativou e você não sabe. Olha que copy maravilhosa, entende? Tudo isso por quê? Você subnichou. Quanto mais você subnichar, mais fácil você vai validar um produto, tá bom? Tô falando igualzinho um professor de esquerda, né? Vai tomar no cu, velho. Enfim. Então, primeiramente, subnichar. Aqui, na minha opinião, já tá errado, tá bom? Sendo sincero com você. Não é um curso de copy. Beleza, é um curso de quê? É um sistema que organiza o que as campanhas que mais venderam no mercado digital brasileiro fazem de forma instintiva. Eu lembro disso aqui como aqueles produtos, aqueles SaaS que você assina e você recebe oferta. Isso aqui tá dando a dizer isso, tá? Mas vamos lá. E que nunca tinha sido nomeado, sistematizado ou ensinado como método aplicável por qualquer profissional em qualquer nicho, tá? Isso aqui é criação de dor, criação de oferta. Beleza. E ainda assim, falta algo que eles sentem, mas não conseguem nomear. Mapa, M-A-P-A, nomeia esse algo e ensina a construir do zero. Beleza, isso aqui, o que é o produto, tá? É o que a gente chama na narrativa cinematográfica de high concept. Não sei se vocês sabem o que é isso, ó. Deixa eu ver se o Google vai explicar pra gente melhor do que eu. É uma premissa artística ou de negócios que pode ser resumida em ou em duas frases curtas e instigantes, né? É basicamente como que você vai descrever o seu filme em uma frase. Basicamente é isso. Steven Spielberg, né, que vai fazer, até então vai fazer o filme aqui agora, ele tem uma frase que é o seguinte: quanto menor e simples é o high concept, maiores são as chances do filme se tornar um sucesso. Até arrepio quando eu lembro disso. Por quê? Complicar, todo mundo complica. Todo mundo explica de uma forma extremamente absurda, inclusive uma inteligência artificial. O papel dela é esse, explicar de uma forma minuciosa. Mas cabe a nós, bons copywriters e bons criadores de conteúdos e produtos, a facilitar essa informação. E aqui você não fez isso. Seu high concept não tá legal. Eu não sei o que você tá vendendo ainda. E aqui era para estar bem claro o que é para você estar vendendo, tá? Pode ser que eu tô falando bosta, tá bom? Desculpa aí, mano. Desculpa falar assim. Mas, mano, procura estudar mais sobre high concepts, que você vai melhorar as suas leads de VSL. Os seus inícios de VSL vão melhorar por causa de um bom high concept, tá? Enfim, continuando aqui, que agora a gente vai para Big Idea. Tá, então aqui, mano, pra mim já começou errado, tá? Já começou errado. O mercado de copy ensinou uma geração inteira a escrever para convencer. O problema é que o cérebro humano evoluiu para ignorar qualquer coisa que tente convencê-lo de alguma coisa. Essa é a atenção central do produto. O problema é que o cérebro humano evoluiu para ignorar qualquer coisa que tente convencê-lo de alguma coisa. Eu não concordo muito com isso não, velho. Isso aqui é inteligência artificial.
Isso aqui é inteligência artificial, tá? O problema é que o cérebro humano evoluiu para ignorar qualquer coisa que tente convencê-lo de alguma coisa. Não. Não sei explicar o porquê que eu não concordo, mas eu não concordo. Cara, eu não vou saber te responder. Mas não é por isso que o cérebro humano evoluiu, não foi para ignorar isso, não. Tá? A evolução não vem de ignorar nada, pelo contrário, né? Enfim. Mas eu vou relevar, mano. Isso aqui pode ser uma frase solta aí que você colocou. Essa é a atenção central do produto, então eu não vou ignorar. Que é o clímax, é a atenção central dele. Não é uma crítica técnica. Técnica é necessária. É um diagnóstico de por que a técnica sozinha parou de ser suficiente. O público de 2026 passou 10 anos sendo bombardeado pelos mesmos gatilhos, as mesmas estruturas de abertura, os mesmos arcos de problema, agitação e solução. O cérebro não precisa mais de tempo para identificar que está sendo vendido algo. Tá, aqui, voltou. Frações de segundo e desliga antes que uma segunda frase seja lida. Não precisa de mais tempo para identificar que está sendo vendido algo. Eu resolvi isso aqui com um elefante na sala. Só mostrar o elefante na sala já era. Ele identifica em frações de segundo e desliga antes que a segunda frase seja lida. Campanhas que rompem essa barreira não convencem. Eles criam um mundo onde o público quer entrar antes de saber que existe uma oferta. Elas apresentam um momento que o público reconheceu como um inimigo que organiza a frustração que ele já carregava. Um grupo que ele quer fazer parte, uma história que virada, o mesmo caminho está disponível. Isso tem 4 pilares. Esses 4 pilares têm nome. Esse nome é... então agora você vai falar os pilares do mapa. Vamos lá. Por que agora? O momento do produto. Isso é muito importante, tá? Imagina se eu tivesse lançado a Hardcopy em 2020, que tudo era novidade. Eu iria ser só mais um, tá bom? Tudo funcionava naquela época. Então, o momento é muito importante, tá? Existem 3 forças convergindo agora que criam a janela perfeita para o mapa existir. Comoditização técnica via IA. A inteligência artificial democratizou o copy técnico de forma irreversível. Não. Para mim, a inteligência artificial democratizou a mediocridade. Qualquer pessoa com acesso a um modelo de linguagem consegue produzir copy estruturalmente correto em segundos. Não consegue. Porque nem a copy consegue estruturar uma copy que vende de verdade. Não consegue, mano. Entendeu? É minha opinião, tá? Headline com gancho, lead que conecta, CTA direto, a técnica virou commodity. O que a IA não consegue fazer, e provavelmente não vai conseguir fazer tão cedo, é capturar... vamos ver. Vamos ver se eu concordo contigo. É capturar o momento real de uma audiência específica, um problema real, criar um antagonista que organize a frustração de um nicho específico, construir pacto que gera identidade de movimento e extrair a ascensão genuína de um especialista com história real. Realmente ela não consegue fazer isso. Mas sabe o que você tentou explicar aqui? Ela não consegue dar profundidade em nada. Simplesmente isso. Ela não consegue criar, por exemplo, isso aqui, ó. Ela não consegue criar isso aqui. Esse personagem. Ela não consegue criar, por exemplo, isso aqui, ó. Drácula. Um personagem que atravessou gerações. Ela não consegue criar isso aqui, ó. Odisseia. Ulisses, tá? Que atravessou gerações e gerações. Personagens de última camada, entende? Que mostram pra nós, que somos escritores, que escrevem, que não sabemos de porra nenhuma. Isso aqui, ó. Então ela não consegue fazer isso. Enfim. Então vamos lá. Os pilares, deixa eu ver. Força 1, força 2, saturação dos custos de copy. Concordo. A emergência dos movimentos como modelo de negócio. As marcas que mais crescem no digital atual não vendem produto, vendem identidade. Com certeza. O público não quer apenas resolver um problema, quer fazer parte de algo. Exatamente. Os profissionais que aprendem a construir esse tipo de narrativa deixam de competir em preço e passam a competir em significado. MAPA é um método que
sistematiza exatamente isso. Até agora, viu, mano? Eu não estou conseguindo olhar para esse MAPA e não tirar o método da minha cabeça, tá? Eu não estou vendo densidade até agora. Inimigos incomuns. Inimigo 1, a IA que comoditizou a técnica. A IA não é vilã por ser má tecnologia. É vilã por ter tornado a copy técnico obsoleto como diferencial. Cara, sim, mas a gente nunca, eu não gosto de utilizar a inteligência artificial como inimiga, porque a tecnologia ela nunca vai ser inimiga. Inimiga sempre é o ser humano, né? Na verdade, é quem usa. Por exemplo, Elon Musk tem sei lá quantos mil satélites aí no mundo espalhado e tem satélites que apontam para a Amazônia. Algumas pessoas utilizam esse satélite na Amazônia para minerar, não sei se é assim que fala, minerar ouro de forma ilegal, né? Desmatando a mata e etc. Outras pessoas utilizam esse satélite para entregar ensino para sociedades carentes da Amazônia. Então, nunca é a ferramenta, e sim a pessoa que utiliza. Por que eu tô falando isso, tá? Porque senão você não consegue densidade no antagonista, tá bom? Cursos de gatilhos mentais. Existe uma geração inteira de copyrights que foi nomeada e o copy industrial sem narrativa. O modelo de produção em escala que domina as agências e os infoprodutores. Você não tem inimigo em comum, você tem problemas, tá? Todos esses três aqui são... como é que é o nome? Quando acontece alguma coisa de errado? Causa? Não. Nossa, eu esqueci, cara. Reação? Também não. Você tem aqui cara, enfim, eu esqueci. Você não tem inimigo em comum aqui. Eu te falo isso e te provo aqui agora, tá bom? Você tem acontecimentos, não sei. Vou te dar um exemplo claro aqui, tá bom? Vamos lá. Você vai bater em 3 linhas de inimigo aqui. O inimigo é a IA. O segundo é o curso de gatilhos mentais. E o terceiro é copy industrial sem narrativa. Todos esses inimigos são extremamente fracos. Por quê? Porque você depende deles para vender. Ponto final. A partir do momento em que você depende de um inimigo para vender, não é interessante você destruir esse inimigo seu. O que acontece com uma ONG se a fome mundial acaba? Não é interessante para a ONG que a fome mundial acabe, entende? Porque a ONG vai acabar. Então, é mais ou menos esse preceito. Qual é o inimigo que para você é interessante ter e que, mesmo você o destruindo, você vai se retroalimentar? Um exemplo clássico aqui, a gente tem Batman e Coringa, né, que os dois se completam. Um é o caos, o outro é a ordem. O outro completo aqui é o Superman, Lex Luthor. Um é a ganância, a obsessão por destruir o bom, algo perfeito, e ele fica extremamente revoltado por ele não ser perfeito, entende? Então é muito bem definido nessas obras o que é protagonismo e antagonismo, entende? E aqui você basicamente está dando exatamente o que eu falei do Lex Luthor. Lex Luthor é egoísta. Aqui você está mostrando que a IA comoditizou a técnica. O Lex Luthor ele é invejoso. Aqui você está falando os cursos de gatilhos mentais. O Lex Luthor ele é obsessivo pela morte do Superman. Aqui você está falando o copy industrial sem a narrativa. Mas quem é o seu Lex Luthor aqui? Eis a pergunta. Entende agora? Então você não tem inimigo. Você tem... eu vou falar como causas. Você tem causas. Tá bom? Avatar, para quem é? Perfeito. Então, olha só. Copywriter com 2 a 5 anos de experiência que já passou por formação técnica, já entregou resultados, já tem portfólio. Então, você desconstruiu totalmente o início aqui. Tá bom? Então, aqui a gente tem para quem? 2 a 5 anos de experiência, já passou por formação técnica, já entregou resultados, já tem portfólio e sente que chegou num teto. Sabe escrever, sabe saturar, sabe estruturar, sabe?
O vídeo acho que vai ficar 1 hora de vídeo aí, viu? Vocês que se lasquem aí pra assistir essa parada. Sabe sobre gatilhos e objeções e ainda assim, quando olha para as campanhas que realmente viraram evento no mercado, não consegue identificar com clareza o que elas têm, que as suas não têm. Esse profissional não precisa de mais técnica, realmente não precisa. Precisa de método para a camada que tá faltando. MAPA é esse método. Esse cara precisa viver, viu, mano? Esse cara precisa finalmente olhar, olha só, pra mim qual que é o maior problema de um copywriter hoje? Ele precisa esquecer de tudo que existe de copy e entender que o que ele vende hoje não é formato nossa, não sei explicar. Esse copy hoje, cara, ele não pode nem deve estudar outros copywriters. Ele não deve estudar ganchos e gatilhos. Ele precisa estudar. Ai, meu Deus. Cara, esse copy ele precisa estudar. Nossa, fugiu. Mas ele precisa de coisas novas, entende? Por exemplo, eu fui muito nessa linha de consumir filme, série, de ir mais nessa linha diferente. Na minha cabeça não fazia sentido. Eu falei, cara, como que eu vou estudar uma pessoa que tá me ensinando a escrever para eu vender, sendo que escrever é de fato você prender a pessoa com uma narrativa. Qual é a maior o maior consumo de narrativa que a gente tem hoje que prende uma pessoa pela narrativa? Filmes, séries, livros, mas eu odeio ler. Enfim, então para mim a maior dor que um copywriter pode sentir, na minha opinião, é escrever para vender. Para mim é isso, entendeu? Por exemplo, hoje eu cheguei num platô que eu nunca cheguei a comentar isso com ninguém. Vou abrir aqui com você. Hoje eu acho desaforo eu vender a minha narrativa. Hoje eu escrevo e sempre quando eu acabo de escrever, eu olho para o que eu escrevi e eu falo, cara, isso aqui vale muito mais. Isso aqui vale muito mais do que uma escala, do que dinheiro. Como eu queria que a minha narrativa valesse uma tarde de uma pessoa. Como eu queria que a minha narrativa valesse 1 hora e meia de uma pessoa de entretenimento, entende? Então hoje eu já estou achando um desaforo eu vender a minha narrativa. Ah, Cláudio, mas vai escalar. Mas eu não trabalho para isso. Meu trabalho não é vender, entende? Se você for num mecânico hoje, você vai chegar para ele e falar, cara, qual que é seu trabalho? Meu trabalho é arrumar carro. Tá, beleza, ele vai arrumar carro. A consequência dele arrumar o carro é ganhar dinheiro. Qual que é o nosso trabalho? É ganhar dinheiro? Não é, entende? Então eu já estou chegando nesse platô. Não sei o que eu vou fazer com essa informação, mas provavelmente alguma coisa vai acontecer. Enfim, não precisa mais de técnica, não precisa mesmo, tá? Perfis secundários. Ah, bom, entendi agora. Então aqui eu vou ignorar, porque isso aqui não me interessa. E não te interessa também, nem para vocês. Porque isso daqui vem depois que você validar o produto. Depois que você validou o produto, que você se preocupe com isso. Porque aí você vai abrir o seu público, tá bom? Anti-avatar, para quem não é, com a mesma clareza, o iniciante absoluto, que ainda não domina a estrutura básica de copy. MAPA é a camada sobre a técnica, não a substituição dela. Sem base técnica, o método não tem onde se apoiar. O profissional que quer resultado sem aplicação, MAPA é um método que exige estudo e prática em campanhas reais. Não é uma fórmula mágica, não é um template que preenche e publica sem pensar. O gestor de tráfego puramente, isso que eu vou ignorar também, por causa que é público secundário, tá? Nossa, seria muito bom, cara, vou falar uma parada pra vocês. Seria muito bom vocês começarem pegando isso aqui, viu? Muito bom mesmo, tá? Porque o mercado hoje, principalmente o mercado de copy, de escrita e tudo, o cara que é grande, ele sabe que você escreve bem, sabe? Ele bate o olho, ele, nossa, esse cara é bom. Então esse cara, dificilmente você vai converter ele. Ou pode ser que você converta, eventualmente. Mas esse cara aqui, quando ele vê isso, cara, pra ele é um dilúvio. Pra ele é um absurdo. Então, recomendo muito você abrir os seus olhos pra esse cara aqui. Como eu disse, é uma opinião. Tá bom? Enfim. O método destrinchado. Agora sim, vamos lá. Momento.
O primeiro pilar parte de uma premissa simples. Nenhuma narrativa começa do zero. Concordo. Ela entra numa conversa que o público já está tendo consigo mesmo. Medos coletivos, desejos que não sabe nomear, a sensação de que algo mudou e que ainda não entendeu o que. O momento é o contexto atual do mercado, a sazonalidade, tá? Então o momento é o contexto. Beleza. Quando o momento está correto na narrativa, a primeira fase que conecta antes de precisar convencer. Tá, isso aqui é um conceito, é uma regra. O seu M é uma regra. A, antagonista. O segundo pilar resolve o problema de narrativa que mais mata campanhas, a falta de tensão. Tensão é o que mantém a atenção. Sem tensão, não existe motivo para continuar lendo. Cara, não é verdade, você acredita? Uma regra disso aqui em Shotenketsu. Que Shotenketsu não é baseado em tensão. Não é a tensão que move a narrativa. O que move a narrativa numa tensão é 3 atos e jornada do herói. Vou te dar um exemplo claro que eu sempre utilizo. Uma filha de um policial. Ela é presa. Os ladrões vão lá e pegam a filha dele. O que acontece no filme? Olha só, a tensão começou no início, que a menina vai, é pega pelos ladrões, e o desenvolvimento de tudo isso é através da tensão. Então a base do filme é a tensão. Isso é a jornada do herói, 3 atos e etc. Kinsho Tenketsu, não. A base do Kinsho Tenketsu não é a tensão, mas sim a conexão. Como que você vai encaixar essas peças, entende? Então, não. Mas eu entendi aqui a sua linha, tá? Só tô sendo cirúrgico, tá bom? O antagonista é o que cria tensão. Enfim, o famoso inimigo em comum. Pode ser o sistema que frustrou o público, a crença limitante que o mantém travado, o mecanismo de mercado que opera contra ele, o erro coletivo que todo mundo comete e ninguém questiona. Não precisa ser uma pessoa, precisa ser uma força nomeada. Nomear o antagonista faz 2 coisas simultaneamente. Organiza a frustração. Tá, agora eu te desafio. Eu te desafio você me falar, com base no que você está vendo aqui, qual é o seu antagonista. Como eu dei um exemplo anteriormente, a analogia qual é o seu Lex Luthor, entende? Enfim, pacto. O terceiro pilar é a narrativa que sai da atenção e entra na identidade. O pacto é o momento em que o público para de ser espectador e começa a se reconhecer como parte de um grupo específico. Não vou ler, mas eu vou te falar como que eu faço isso. Eu pego dores que ele passa de forma íntima. Segunda camada de escrita. Provavelmente vocês já viram um vídeo meu falando isso. Como que eu faço para o lead se identificar muito com a copy? Para vocês terem noção, eu já tive copy de pessoas que já choraram na copy, né? De pessoas me mandando foto chorando. Já tive copy de pessoas que... Cara, já muita atrocidade aí. Que tem algumas que eu até me envergonho de falar, de tanto que o povo é besta, né? Mas por que isso acontece muito? Porque eu vou na dor específica. Por exemplo, cara, eu não vou em... Nossa, é tão feio um homem não ganhar dinheiro. Como é que você não ganha dinheiro? Como é que você é um homem que não ganha dinheiro, sendo que um homem é obrigado a ganhar dinheiro? Como que você vai conquistar a mulher que você sonha, né? É assim que é mais ou menos a copy, né? A dor de primeira camada é assim. Eu vou na segunda camada. Mas para eu ir na segunda camada foi igual eu falei com vocês lá em cima. Eu preciso subnichar. Não existe, corrija-me se eu estiver errado, não existe dor de segunda, terceira ou quarta camada sem subnicho. Não existe. Não tem como, entendeu? Os maiores vilões que você conhece hoje na cultura pop, pode olhar, todos têm um subnicho bem forte. Eles são mais puxados para alguma coisa. Pode analisar aí, depois você me fala, tá bom? E quando eles não são, tá? Ó, quando um inimigo, um antagonista, ele não é subnichado assim, vou dizer subnichado, quando ele não é assim, normalmente ele é esquecível, tá bom? Por exemplo, há um inimigo que quer dominar o mundo, tá? Mas por que ele quer dominar o mundo? Olha como é que você vai aprofundando. Quanto mais, o que nós chamamos de subnicho, o cinema chama de profundidade. Quanto mais profundo é esse inimigo, mais fácil ele será de ser inesquecível, tá? Não que isso seja uma regra, tá bom? Também se você fizer isso errado, dá merda também. Dá muita merda. A linguagem do pacto não descreve um público, ela cria um lado, pessoas que já entenderam, enfim, que eu vou... A ascensão.
É o quarto pilar, onde a autoridade do especialista é estabelecida sem precisar ser declarada. A ascensão não é um currículo, não é lista de conquista. Tá aqui, tá negando, enfim. É um momento específico em que tudo mudou. O erro que custou caro. Percepção, esse momento cria 2, tá? Fórmula completa. Mapa mais PMP. Os 4 pilares que constroem a narrativa. Tá, então, beleza. Aqui agora faltou a proposta de valor, estrutura de oferta. Maravilha. Deixa eu ver a estrutura de oferta. Que aqui eu posso bater com toda modestia falando, eu posso bater no peito e falar que eu sei fazer. Estrutura de oferta. MAPA, mapa, método de narrativa, 7 módulos em vídeo. 7 módulos, mano. Trem com força, viu? Recomendo vocês não falarem isso, tá? Porque o público tende a dividir em 2. Ou ele acha isso uma maravilha, né? Muito conteúdo, ou acha uma merda. Então eu não falaria isso. Swipe File, eu não gosto muito de Swipe File. 12 narrativas destrinchadas, campanhas reais e analisadas pilar por pilar, mas é muito bom, viu, esse aqui. Bônus 2, template MAPA por formato, lançamento, tráfego pago, e-mail marketing, conteúdo orgânico. Como eu disse a você, não me preocuparei com isso agora. Mas é um bônus, então beleza. Preço recomendado, 297 à vista ou parcelado. Garantia, se pudesse não ter, colocaria, né? Eu também trabalho assim. Até hoje eu coloco 7 dias de garantia, foda-se. 297 se aprovisionar acima do mercado. Custos básicos, 9,197 abaixo do mercado. O meu hoje é 286, tá? Mas a minha esteira hoje custa R$ 1.600, esteira completa. Só de curso, né? Fora ainda a assessoria. Módulo 1. Aqui são os módulos que eu também não vou ver porque não faz muito sentido assistir. Eu ver isso daqui. Bom, então já sei basicamente o que é o produto. E eu falo pra vocês, cara, isso aqui não é um produto. Isso aqui são conceitos, fórmulas. São formas de vender. Isso, por exemplo, esse mapa que você está falando é uma regra. Entende? É basicamente uma regra. São regras que a pessoa vai passar. Entendeu? Vou te dar um exemplo claro. Você vai explicar isso para a pessoa na sua VSL ou na sua página de vendas e ela vai ver isso como regras. Entendeu? Na minha opinião, tá? Novamente falando, não tem nada de novo aqui. Cliver, quem é você para falar essa merda? Me explica o que é novo. Eu vou te explicar agora com base no que eu estou fazendo atualmente. Isso é novo. O mercado inteiro trabalhou com isso aqui, ó. VSL. Video Sales Letter. Eu criei o SSL. Series Sales Letter. Olha, na hora você já identifica que é um produto. Então, ao invés de você usar uma VSL, você vai transformar essa VSL em uma SSL. Aí você fala, tá, então onde o meu produto está? Em qual fase o meu produto está? Ele está exatamente nessa fase aqui, ó. O que é SSL? Quais são as características da SSL? Você está vendendo características, é essa palavra que eu queria falar. Primeiro, ela é indiscutivelmente, ó, vou abrir aqui para você agora, Maratona Plus. Então, quando a pessoa entra na SSL, ela dá de cara com isso. Ela é indiscutivelmente uma página que é impossível do cliente saber que ele está vendendo algo. Impossível. Tá bom? Porque aqui a intenção não é vender. Olha só. Então, ele vai entrar e ele vai ver e vai falar, cara, isso aqui, ele já vai entrar tranquilo. Então, primeira característica dela. Segunda característica da SSL, de novo, o formato narrativo dela é totalmente diferente de uma VSL. A VSL utiliza ganchos para segurar o lead. Eu utilizo cliffhangers para segurar o lead. O que é um cliffhanger, né? É o que faz você assistir sair de um episódio e ficar ansioso para ir para o outro. Então teve um bom cliffhanger entre um episódio e para o outro. Então é isso que a SSL faz. Então, cara, você imagina o rabo que eu peguei para explicar isso e o tanto que eu estudei para ver, para realmente dar um conceito em cima disso. Então isso é novo, tá? Vou te falar uma outra coisa que é nova também, tá bom? Quando eu lancei o Kinsho Tenketsu, é totalmente novo. Por quê? Porque todos estavam indo na jornada do herói, todos estavam fazendo VSL da mesma forma, e a VSL naquela época estava morta,
Vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram. Então, quando eu entrei, quando eu de fato tive uma relevância no mercado, eu trouxe algo nunca visto. Eu fui o primeiro, de fato, o primeiro brasileiro, tá, a criar um formato narrativo. Todos os outros brasileiros tinham pegado um formato que já existia lá fora e trago aqui para dentro. Sem exceção, todos. Eu fui o único que criou. Tá? Então, eu criei um formato narrativo de vendas, eu defendi e bati muito nisso na época. Então, eu criei, realmente é um produto. Agora, eu estou criando um formato de venda, entende agora? Então, eu já criei um formato narrativo, agora eu vou criar um formato de venda. Basicamente, isso para mim, a criação de um produto é isso, tá? Cliver, me dá outro exemplo de um produto. O que é uma criação de um produto? Vou te dar um outro exemplo. Como que é a minha linha de raciocínio, como que eu funciono para eu criar um produto. Vou criar um produto de emagrecimento. Como que eu crio um produto como esse? Eu ignoro tudo que já existe no mercado. Tudo. E eu vou numa linha de pensamento mais ou menos igual a essa aqui, ó. Cara, quem botou na cabeça das pessoas que o tênis era um produto mais fácil para praticar exercício? E a pergunta mais importante, como esse cara fez isso? Será que era interessante para ele fazer isso? Como eu vou fazer isso com um produto meu? Essa é a linha que vocês têm que se perguntar. Quando você se pergunta isso, você permite abrir a sua mente de uma forma em que ninguém hoje está abrindo, em que ninguém hoje se pergunta assim. Então, é nessa linha que eu trabalho, é nessa forma que eu faço. A SSL veio nessa conversa minha. Todos estão utilizando VSL, inclusive eu. O que eu preciso fazer para sair fora da VSL? Nenhum copywriter do mundo, que sai do mundo, se perguntava isso. Sabe por quê? Porque eles estavam preocupados em lançar conceitos, em lançar mecanismos, produtinhos, em validar ofertas. Eu me preocupo em renovar o mercado. Essa é a preocupação que eu tenho hoje. E para isso eu me pergunto isso. E demora meses para eu responder essa pergunta. Mas sempre que eu respondo ela bem, eu faço um estrago no mercado. É assim que eu trabalho. Bom, e aqui tem o pergaminho que vocês criaram, né? Que é basicamente um livro. Cara, eu confesso que eu não vou ler agora, porque já estão dando quase 40 minutos de conversa aqui, né? E vai ficar muito longo isso daqui. Eu não quero incomodar vocês a esse nível. Mas depois eu vou ler e eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas, cara, tá aí minha opinião. Como eu disse, é uma opinião. Não venderia isso daqui, não lançaria de forma alguma e eu tentaria criar algo único, tá bom? Algo extremamente único e absurdo. Eu tentaria ir nessa linha. E eu não faria também, por quê? Porque você não tem um produto aqui. Você tem regras, você tem conceitos. O mapa não é um produto, o mapa é uma regra a ser seguida, pelo que eu vi aqui. Mas como eu disse novamente, tá bom? É um trabalho de vocês, tá? É um trabalho que vocês tiveram trabalho para fazer. É um trabalho que vocês tiveram trabalho. Vocês tiveram muito trabalho para fazer isso. E a melhor opinião que existe no mundo se chama MetaAds. Não se chama Cliver. Vá lá no MetaAds, olha o que ele acha quando você for testar o seu produto. Irmão, se validou, foda-se, entende? Aí você vai ter uma empresa, você vai ter tempo para você renovar mercado e etc. Validou, já era, entendeu? Então, é isso, cara. Muito, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de avaliar isso, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Tamo junto e espero ter ajudado. Valeu!